Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos dar continuidade às funções da linguagem. Na aula passada nós falamos da função referencial, da função emotiva e da função apelativa. Na aula de hoje nós vamos falar da função fática, tá? A função fática não se importa com o emissor ou o receptor. Ela é centrada no canal. Não importa por quem, desde que a comunicação aconteça. Importa aqui são os mecanismos conversacionais, tá certo? A função fática, ela vai testar o canal, ela vai deixar o canal aberto da comunicação entre duas pessoas, entre o emissor e o receptor. Qualquer conversa que nós temos com o nosso interlocutor, seja ela por telefone, seja ela um diálogo curto, na rua, em casa, essa função é chamada função fática, tá certo? Nós vamos ver agora as características dessa função. A pontuação. A presença de ponto de interrogação em sentenças interrogativas. Então vai aparecer a interrogação, por quê? A função fática, como eu falei, ela vai estar presente em conversas. Nas conversas, geralmente nós temos perguntas e respostas, tá? No diálogo. O segundo, o discurso. Vai haver a presença de interjeições e onomatopeias para garantir a interação. As interjeições, só lembrando, são aquelas olá, ufa, tá? São que nós já vimos nas aulas anteriores. E a onomatopeia, ela é uma figura de linguagem que ela tenta reproduzir, imitar os sons da natureza, os sons do vento, o som da chuva, o som do relógio tic-tac, tá? O som do ranger de uma porta, o latido do cachorro, o miau-miau do gato, isso são chamados de onomatopeias. São sons onomatopeicos, tá certo? Os recursos. Vai ter a presença de itálico e negrito. O itálico e negrito são recursos para enfatizar uma escrita, tá certo? O itálico ele fica meio uma letra meio inclinada. E o negrito já diz que o negrito é uma letra mais escura para enfatizar uma palavra, tá certo? A função fática é encontrada em conversas telefônicas, saudações, cumprimentos. Quando eu digo olá, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, eu estou usando a função fática. Por quê? Eu estou testando o canal entre eu e aquela pessoa que eu quero cumprimentar, tá? Às vezes vocês já estiveram em algum lugar, na rua, numa praça, e vê uma pessoa desconhecida e fica perto de você e faz um comentário. Poxa, vai chover hoje, né? E você nem conhece a pessoa. Ela está ali estabelecendo um contato. Ela está tentando ligar um canal de conversação com você. Às vezes você nem liga, é mesmo, você responde sim, vai chover mesmo. Ou então simplesmente faz ou sim, você responde aquela conversa. Então essas são as características da função fática da linguagem, tá certo? Nós temos aqui, olha, ufa. Esse uf é uma interjeição, tá? O psil, como falei agora, onomatopeia, ela é uma figura de linguagem que tenta imitar os sons da natureza. Psil, uma pessoa fala para chamar a atenção de uma outra que está na rua, tá? Alô? Alô, você testa o microfone da sua igreja, o microfone antes de fazer um show, alguma coisa, que você vai testar aquele canal. Alô, 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 tudo bem? Oi, oi, oi. Então, essa é a função fática. Cruz credo é uma expressão onde vocês percebam aí o ponto de exclamação no final, né? Tá certo? O olá também, que é um cumprimento. Olá, como vai? Alô, como vai? Tudo bem? E a família? Todos bem? Que prazer! Bem, tudo isso que eu queria dizer. Mas, então isso, uma pessoa que está tentando estabelecer um canal, tá? Aberto, o canal aberto com uma outra pessoa. Oi, tá? Então, essa
Essa função da linguagem chamada fática, ela abre, ela mantém, ela testa o canal da comunicação. Olha aqui outra figura aqui, uma família aqui conversando, parece que vem chuva, a mulher fala aham. Então isso chama-se estabelecer o canal de comunicação entre duas pessoas, e essa é a função fática. Como eu falei lá na frente, ela vai sempre estar presente em conversas telefônicas, em diálogos curtos. Nós temos aqui também a função poética da linguagem. A função poética da linguagem é muito confundida com a função emotiva. Mas cuidado, a poética é centrada na mensagem, necessariamente na estética, no belo, na estrutura da mensagem, na forma. Ou seja, o importante é como a mensagem está sendo transmitida. A função poética ela é uma das belas funções que existe, porque ela vai envolver os poemas, as poesias, as letras de músicas, tá bom? Olha só esse poema aqui do Milor Fernandes, que ele pega e brinca com as palavras, né? Ele brinca com a forma da palavra, essa é chamada de função poética. Isso não é uma notícia, não é uma carta de amor, não é uma definição de dicionário, olha lá. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim. Olha lá como está escrita a palavra, saiu de lá assim. Está fazendo um zigue-zague, imitando as pernas do bêbado, do homem que estava bebendo. Tá certo? Vocês já viram, todo mundo já viu por aí, quando uma pessoa exagera no álcool, ela fica cambaleante. Então, vejam bem como o Milor Fernandes, ele faz essa brincadeira. Então, ele está usando a forma da mensagem, está tornando a mensagem bela e chamativa. O público lê e achar aquilo uma arte, tá? Então, todas as artes que a gente vê por aí, ali está contida a função poética da linguagem. As características da função poética da linguagem, vamos lá. A linguagem, a presença de linguagem mais conotativa. Nós vamos estudar lá na frente o que é conotativa e o que é denotativa. A conotativa são sentidos figurados, tá? Da palavra, como as palavras mais elaboradas. As palavras, cuidado maior com a melodia, ritmo e sonorização das palavras. Como eu falei, isso vai acontecer nas poesias, né? Nos poemas. Figuras de linguagem, presença de metáforas, que a gente vai ver depois o que é metáfora, nós vamos ver depois o que é hipérboles, e todas elas estão no sentido figurado da linguagem. Lembra que eu falei da função referencial da linguagem, aquela primeira? Pois é, a função referencial, o objetivo dela é só informar, tá? E o sentido dela é denotativo, ou seja, o sentido real da palavra. Já aqui na função poética, nós vamos encontrar o sentido conotativo, o sentido figurado, tá ok? A função poética é encontrada em poemas, obras literárias, publicidades, letras de música, propagandas, etc. Olha, veja um exemplo aqui de um poema da Clarice Lispector, que é um exemplo bastante significativo da função poética. Minha alma tem o peso da luz, tem o peso da música, tem o peso da palavra nunca dita, prestes quem sabe a ser dita, tem o peso de uma lembrança, tem o peso de uma saudade, tem o peso de um olhar. Olha que lindo poema da Clarice, para exemplificar a função poética da linguagem. Por fim, nós vamos falar da função metalinguística, que seria a última função da linguagem que nós falamos no início, que os linguistas classificaram. São 6. Então, a função metalinguística é a última. A função metalinguística é centrada no código, ou seja, é a linguagem sendo usada para falar da própria linguagem. É a valorização da linguagem, do código. Na metalinguagem, o código usa o próprio código para conceituar determinado código. Isso aí complica, né? O código que fala do próprio código, a mensagem que fala da própria mensagem, parece um negócio de uma brincadeira, né? Confunde um pouco a nossa cabeça. Mas ela é
bastante prática e nós conhecemos essa função metalinguística no nosso dia a dia, tá? Veja um exemplo da função metalinguística. A palavra amor, ela é um substantivo masculino, SM, substantivo masculino. Esse tipo de definição a gente encontra nos dicionários. Você vai abrir o dicionário, você vai encontrar milhares de verbetes, ou seja, palavras que você precisa saber o seu significado. Nós temos aqui o exemplo da palavra amor, que é um substantivo masculino. A primeira definição da palavra amor, é o número 1, é a disposição dos afetos para querer ou fazer o bem. Outra definição da palavra amor, ela pode ser também paixão. A terceira definição da palavra amor é uma grande dedicação e cuidado, tá? Pode ter milhares de outras definições para amor, mas a gente vai usar só essas três aqui para identificar e exemplificar a função metalinguística da comunicação. As características da função metalinguística. Sua função é explicativa, no intuito de explicar, como nós vimos lá a palavra amor. Linguagem. A presença da linguagem dentro da linguagem, uma autoexplicação. Ou seja, nós vimos lá a palavra amor, ela sendo explicada pela própria língua portuguesa. É por isso que é o código explicando o próprio código, tá? No dicionário, nós abrimos o dicionário, ele está escrito na língua portuguesa. E lá nós vamos descobrir o significado, a explicação de umas palavras da própria língua portuguesa. Por isso que se diz que é o código que explica o próprio código. Código, lembrando, lá nos elementos da comunicação, ele se relaciona aos caracteres que se formam uma língua, tá? Então é a própria língua portuguesa, que é o código. Linguagem, a presença da linguagem dentro da linguagem, uma autoexplicação, como já falei. A função metalinguística é encontrada de diversas formas, no cinema, na propaganda, nos sinais de trânsito, nos livros gramaticais, das gramáticas, dicionários e pinturas. É a mesma coisa em todas elas, tá certo? No cinema, quando você vai assistir um filme que ele fala do próprio filme, é função metalinguística. Quando você vai assistir, eu não sei se ainda existe ainda na Globo, aquele programa, o Video Show. O Video Show é um programa que fala de todos os programas da própria televisão. Então é uma metalinguagem isso aí. Uma propaganda que fala da própria propaganda, tá certo? E assim por diante. Vamos lá. Olha essa pintura aqui de um pintor pintando ele mesmo, tá? Olha, o pintor ele se olha no espelho e tenta fazer a sua pintura. É um autorretrato que ele está fazendo dele mesmo. Então isso também é metalinguagem. Olha assim, a propaganda que fala da própria propaganda, tá? A propaganda de uma propaganda. Empresa que não faz propaganda é apenas 1/10 do que poderia ser. Olha só aí. É a propaganda que fala sobre propaganda, metalinguagem. Por hoje é só, meu pessoal, por hoje é só. Nós vamos nos encontrar na próxima aula. Tenham um excelente dia e até a próxima.